Jesus. Olá pessoal, muito bem-vindos à nossa segunda mensagem da série Tempestade. Serão 7 ministrações, 7 chaves, 7 princípios sobre como prevalecer sobre a tempestade. Nós estamos nos aprofundando naquela passagem, naquela conhecida passagem que Jesus anda por sobre as águas. Sim, as águas de problemas, as águas de dificuldades que você tem enfrentado estão sob os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer assistir a primeira mensagem que nós falamos sobre mudar a sua perspectiva em relação ao problema, vai aí no nosso canal, assista a primeira mensagem que foi da semana passada e eu creio que vai edificar muito a sua vida em nome de Jesus. Eu quero ler o texto que está lá no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, a palavra de Deus diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Olha que interessante, eu vou ficar por aí, depois nas próximas ministrações vou continuar lendo esse verso, uma passagem muito especial, riquíssima em verdades, em insights, em princípios sobre como nós podemos também enfrentar as tempestades do dia a dia. Antes de continuar, só quero te lembrar, curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aí um comentário, porque assim o logaritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar esse vídeo para mais e mais pessoas, e assim mais pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. Aqui nessa passagem tão conhecida que Jesus anda por sobre as águas, nós aprendemos a como enfrentar as tempestades do nosso dia a dia. A Bíblia fala que Jesus, ele depois de exercer ali o seu propósito, de atender uma multidão, ele manda os discípulos a entrarem no barco e atravessarem aquele mar para o outro lado. A Bíblia fala que Jesus, ele não entra no barco, ele vai ter o seu tempo a sós com Deus. Até Jesus, o Deus encarnado, tinha tempo a sós com o Pai. A importância, quanto mais nós aqui não precisamos de ter esse tempo a sós com Deus, é fundamental que nós tenhamos esse tempo de qualidade diário com o nosso Deus. A Bíblia fala que os discípulos obedecem a Jesus e entram na tempestade. Interessante que eles não entraram na tempestade porque tinham feito algo errado, mas sim porque obedeceram a Jesus. E a Bíblia fala que no meio daquela tempestade, a tempestade severa, a tal ponto que os discípulos temeram pela própria vida. E você tem que se lembrar que os discípulos eram galileus e pescadores, a grande parte deles estavam acostumados com os fenômenos meteorológicos ali do Mar da Galileia. Não era qualquer tempestade que os assustava. Se eles estavam temendo pela vida, é porque aquela tempestade era de fato severa. E a Bíblia fala que no meio daquele alvoroço, no meio daquela dificuldade, a Bíblia fala que eles olham para frente e veem alguém andando por sobre as águas. Por um momento eles pensam que poderia ser um fantasma. Por um momento eles ficam com mais medo ainda do que a reação que eles deveriam ter de paz, porque a solução, aquele que tem a tempestade sob controle, estava vindo na direção deles. E a Bíblia fala que eles gritam de medo e Jesus, mais do que depressa, diz assim: não temas, coragem, sou eu, sou eu. Por várias vezes na palavra de Deus nós vemos Deus reafirmando a sua identidade no meio do problema. Por várias vezes na palavra de Deus nós vemos Deus revelando a sua identidade no meio das tempestades, no meio da dificuldade. Os problemas são oportunidades para que Deus possa revelar quem Ele é para nós e através de nós. Eu me lembro que certa vez Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados naquela fornalha ardente, naquela situação intransponível humanamente falando, como se tivessem recebido literalmente uma sentença de morte. Mas a Bíblia fala que ao contrário da sentença humana, ao contrário daquilo que os homens esperavam, do que o rei esperava, pela manhã cedo, aqueles 3 que foram lançados na fornalha ardente para serem mortos, eles estavam vivos, eles estavam intactos. E mais, eles não estavam sozinhos, havia
uma quarta pessoa, um quarto homem, e diante dos olhos de todos, diante dos olhos do rei que tinha lançado aqueles 3 na fornalha, aquela quarta pessoa, ela tinha aparência de filho de Deus. Foi no meio da fornalha que Deus revelou para o rei, foi no meio da fornalha que Deus revelou para as pessoas quem ele é. É no meio desse problema que Deus vai revelar para você, que Deus vai revelar através de você para as pessoas que estão à sua volta quem ele é, que só ele é Deus, que ele é o seu Salvador, que ele é o guarda de Israel, que ele é o guarda da sua família, e que a sua salvação não vem de homens, mas vem dele, vem de Deus. Identidade, saber quem é muito importante se tratando de enfrentar dificuldades. Eu vou falar um pouco mais sobre saber quem Deus é na próxima ministração, na próxima semana, mas hoje eu quero enfatizar a importância de você saber quem você é. É importante que você conheça a sua identidade para que você possa enfrentar as tempestades. Sim, a maneira que você se vê, a maneira que você se enxerga, o conhecimento que você tem sobre a sua identidade vai influenciar como você vai enfrentar a tempestade. Vai influenciar os resultados que você vai obter no meio de um problema. Por isso que é importante que você saiba quem você é, não de acordo com os homens, de acordo com a sua situação, não de acordo com você mesmo, mas de acordo com quem te criou, de acordo com o seu Deus. Você não é o seu problema, você não é a tempestade, você não é a presente situação, você não é os seus sentimentos, você não é o seu passado, não, o seu passado não define quem você é, você não é problemático, não, o problema não define quem você é, ainda que você se sinta derrotado, os seus sentimentos não te definem, você não é derrotado, você é tudo o que Deus te criou para ser, você é aquilo que Deus determinou que você seria. É importante que você saiba e é importante que você se lembre durante a tempestade. O inimigo vai fazer de tudo que você tenha confusão ou para tentar gerar confusão no seu coração sobre a sua identidade, porque isso é extremamente relevante na hora da prova, na hora da dificuldade. Se lembre disso, você não é definido pelos seus erros, você não é definido pelo seu passado. Não, você é definido pelo seu Criador. Se você se lembrar aí de um carro humano, um carro natural, o potencial de um carro, a velocidade que ele vai percorrer ou que ele vai alcançar, não é determinado pela circunstância que ele está. Se você se lembrar, tem carros que podem ultrapassar 200 km por hora. Tem cavalos de potências extremamente poderosos. E é interessante porque nós vivemos aí num país, no Brasil e vários outros países da face da terra, que nem se permite que um carro alcance tal velocidade. Mas mesmo assim eles são criados com um tremendo potencial. Mas quem determina onde o carro vai chegar, a sua velocidade, o seu potencial, não são as estradas que ele percorre. As estradas do nosso país estão muito aquém daquilo que poderiam ser. Não é a legislação de um país que nem permite que o carro atinja aí mais do que a máxima de velocidade aí das rodovias brasileiras. O que determina aonde o carro vai chegar ou a velocidade que ele pode alcançar não é nem o motorista do carro, mas sim o fabricante do carro. Da mesma forma, quem determina o seu potencial não é a circunstância que você se encontra, não são as pessoas à sua volta, não é o inimigo que te odeia, não é nem você mesmo, mas quem determina o seu potencial é o seu fabricante, é o seu Criador que te criou à imagem dele e à sua semelhança. É por isso que Paulo fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive chegar do outro lado, inclusive sair desse problema, inclusive sair dessa tempestade em nome de Jesus. Saiba que você é amado, sim, faz parte da sua identidade. Independe do que você fez ou do que você faz, porque o amor de Deus é incondicional. Depende do seu Criador e Ele te criou para ser amado. Ora, se eu que sou um pai imperfeito amo os meus filhos e quero o melhor para eles, quanto mais o nosso Pai que é perfeito e que nos ama com amor incondicional, que não poupou nem aquele que era até então o seu único filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Você é amado.
Não tem nada que você faça que levou Deus a te amar menos, porque o seu amor é incondicional. Você é amado pelo Pai. Você é tudo que Deus te criou para ser. É por isso que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É por isso que você é mais que vencedor, porque servimos a um Deus vitorioso, que a sua vitória é sobre-humana. Ele é mais que vencedor. Por isso, pelo seu amor, nos tornamos também mais que vencedores. E você é amado pelo Pai com amor perfeito, que lança fora todo medo. É por isso que Ele está cuidando de você, e é por isso que você vai sair dessa tempestade, você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Se essa mensagem te abençoou, não deixa de curtir aqui a ministração, não deixa de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar. Eu creio que você vai abençoar muitas vidas também. Na próxima quarta-feira, mais uma mensagem da nossa série Tempestades. Que Deus te abençoe. Você vai gozar de perfeita paz no meio da tempestade, em nome de Jesus.